Bom dia, expressionautas. Tudo bom? Eu sou o Carlos Krebs e começa agora o Duplo Expresso desta segunda-feira, 11 de março de 2019. Aqui, o seu programa diário de informações com análises políticas, comentários e entrevistas. O Duplo Expresso vai ao ar pela web em todas as plataformas sociais, de segunda a sexta, a partir das 6 da manhã. Aos domingos, ainda a partir das 18 horas. Lembre-se de embarcar com a gente a partir de duploexpresso.com. Com muito mais saudades do Wellington Calazans do que vocês possam supor, eu ainda estou conduzindo hoje o programa. Falo direto de Pelotas, no extremo austral do Brasil, e tenho comigo, na apresentação, meu companheiro Rômulus Maia, falando de Berna, capital da Suíça. Bom dia, Rômulus Maia. Bom dia, Carlos Krebs. Bom dia para quem está nos acompanhando nesse início de semana, segunda-feira, 11 de março. Tivemos um programa há pouco tempo, né? Porque 8 horas menos aí, não sei quanto tempo mais ou menos, do Duplo Expresso de domingo. Muito bom ontem com Maria Lúcia Fatorelli e Luiz Moreira. Quem não assistiu ainda, eu recomendo fortemente que assista. Foi assim, a exposição da Maria Lúcia Fatorelli foi fundamental para a gente saber como andam os bastidores da articulação para a reforma da Previdência e como a gente tem que se articular enquanto forças de resistência populares, resistências populares ou resistência popular, e também a participação do Luiz Moreira, que mais uma vez veio falando. Algumas pessoas não gostam, Carlos, quando ele começa o papel de defensor do Ciro Gomes, mas você não pode descartar todo o restante. Eu incluso. Incluso. Mas não tem como descartar tudo que ele fala, a crítica veemente que ele faz tão pertinente. Então, dá um desconto dessa parte se você quiser. Aliás, né, se a gente não está disposto a ouvir a defesa de uma posição divergente, é porque a gente tem dúvidas quanto à força da nossa própria convicção. Como eu não tenho dúvidas com relação à força das minhas próprias convicções, pelo menos não nesse tocante, eu não tenho problema nenhum em ouvir a defesa que ele faz do Ciro Gomes em alguns momentos, e você vê o que faz sentido para você e o que não faz. Mas eu recomendo, de qualquer forma, fortemente que todo mundo assista o programa de ontem. Foi muito bom, a gente foi muito além disso. Foi só um ponto ali no final que ele fala sobre essa questão, mas tem diversos outros temas relevantíssimos que a gente discutiu com ele. E quem Muito importante, né, Rômulus, é salientar a crítica política que ele faz. E isso aí não tem como a gente querer refutar. É A verdade. gente pode, no meu caso, fazer uma crítica parcial à questão partidária, mas a crítica da política, a crítica da construção de uma oposição, do que se esperaria de uma oposição, ele é extremamente pertinente e contundente. Exatamente, Carlos. E você estava falando aí de crítica política e de saudade de Wellington Calazans, estamos todos morrendo de saudade. Vamos matar um pouquinho a saudade do Wellington Calazans. Ele que já chegou de viagem, mas está aí se recuperando, estava com uma questão de dor de cabeça e não pôde participar do programa ontem, e nem de hoje, mas deve estar voltando em breve aí. E enquanto ele não volta para a tela, vamos vê-lo na telinha do Twitter. Olha o que ele botou ontem, assim, realmente mostrando todo o seu poder de síntese. E lembrando algo que eu não lembrava disso, mas é verdade. Quem lançou a história de autoproclamar um presidente no Brasil foi ele, foi o Wellington Calazans, lá atrás. Olha o que ele colocou, em fevereiro ainda, quando foi? No dia 4 de fevereiro, portanto, mais de um mês atrás, quando ele colocou aqui num post que inclusive foi compartilhado pelo próprio José de Abreu, na oportunidade, falou: vamos decretar Lula presidente do Brasil para ver se os amantes da democracia, entre aspas, e querem salvar a Venezuela, novas aspas, nos apoiam. Festival de hipocrisia. Aí ontem, agora voltando de viagem, podendo ficar mais ativo aí com a gente nas redes sociais, falou o seguinte: modestamente, a ideia original que ele lançou, né, encaminhando esse Twitter, falou: a ideia original que ele tinha lançado em fevereiro foi parar na timeline do Zé de Abreu. Agora, ele, na verdade, ele agradece o que ele fala. Numa tacada só, ele já provou, Zé de Abreu, que não temos esquerda, líder e muito menos projeto. E viva a micareta dos cirandeiros. É por aí, Felipe. Ontem você sabe que eu vou agora passar a bola, dar bom dia e passar a bola para o Felipe Quintas, porque, como eu falei para ele depois que a gente saiu do ar, eu encerrei o programa de ontem à noite com a fala dele que eu achei lapidar. Estou procurando aqui no meu Facebook, já achei. Que ele falou o seguinte, Felipe Quintas aqui, o grau de sucesso político do Zé de Abreu é diretamente proporcional ao de incompetência ou anuência das lideranças de esquerda.
o mesmo ocorreu com Bolsonaro na direita. Eu achei esse paralelo muito interessante, embora talvez a gente não possa comparar diretamente as intenções e nem a pessoa, o indivíduo do Zé de Abreu com o Bolsonaro. O certo é que, de alguma maneira, a exploração, o recurso que está sendo feito a essas figuras de fora e que fazem a palhaçada, digamos assim, guarda realmente paralelos. Então, assim, achei muito interessante essa síntese do Felipe Quintas, a quem eu dou agora bom dia, para comentar isso, se quiser, comentar alguma coisa, e depois a gente poder entrar no tema que ele propôs hoje, que é o Projeto Nacional de Zé Bonifácio e a sua urgência no Brasil de hoje. Bom dia, Felipe Quintas. Bom dia, Rômulo, bom dia, Carlos, bom dia a todos do Duplo Expresso, participantes, ouvintes, né? Bem, em relação à oposição, apesar da diferença histórica, tem tudo a ver com o que eu pretendo falar hoje, porque uma oposição construtiva, com ou sem José de Abreu, só pode se fazer com algum projeto nacional. Só tem sentido falar de uma oposição com um projeto nacional, porque esse governo que está aí, ele é a antítese do projeto nacional, ele é renúncia a tudo. A gente vai depender única e exclusivamente do que os Estados Unidos quiserem da gente, segundo isso que esse desgoverno aí está querendo impor. Então, uma oposição alternativa tem que saber para onde ela quer ir, né? Não basta simplesmente falar ele não. Ele não é muito vago. Ele não para quê? Para botar o Amoedo lá? Para botar o Dória? Não. Para botar o Moro com a Zabó lá no governo? É claro que não, né? Tem que ser uma coisa mais construtiva, né? Então, e nada melhor do que a gente remeter à nossa própria história para entendermos o que nós já quisemos fazer e ficou pendente, ficou incompleto, mas que precisamos retomar. Então, nesse ponto que eu me propus a falar do Projeto Nacional de José Bonifácio e a sua urgência hoje, que eu não estou falando simplesmente como mera curiosidade histórica, né? Mas para demonstrar um projeto de grandeza e de ambição que se perdeu no meio do caminho e, apesar de ter sido retomado algumas vezes, principalmente com Vargas, um pouco com Lula, né? Acabou ficando bastante incompleto e nós pagamos o preço dessa incompletude. Muitas vezes se fala assim, o brasileiro não está disposto a pagar o preço do desenvolvimento. Sim, e está disposto a pagar o preço do subdesenvolvimento? Então, né, 60 mil homicídios anuais, essa miséria escorchante que tem na sociedade, essa doença, morte, é isso que está disposto a pagar simplesmente porque não quer fazer jus à sua grandeza, né? Então, é esse tipo de questão que se levanta aqui, e é muito curioso porque José Bonifácio, sendo reconhecido oficialmente como patriarca da independência brasileira, mas independência em todos os sentidos, não só a independência formal, mas também a independência substantiva, né, da soberania do Brasil, que até hoje não se construiu. Apesar disso, e de uma outra homenagem que ele, porventura, receba, a medalha José Bonifácio, algumas firulas do tipo, mas, em geral, não existe na cultura nacional uma imagem positiva dele. Isso se deve muito ao papel nefasto da Globo, né, nesse aspecto. Se a gente lembrar que o único filme sobre José Bonifácio produzido até hoje, até onde eu sei, se teve algum outro, então se tornou absolutamente desconhecido, mas o único filme de cinema foi um produzido pelo Olavo de Carvalho, né? O único filme produzido, né? Mas ele aparece no filme do Tarcísio Meira e da Glória Menezes, lá em homenagem ao Sesc Centenário da Independência, em 72. Aparece como o bibelô da estante ali, né? Como um enfeite, né?
Não aparece como protagonista, como líder de um projeto, líder de um país que de fato ele foi, né? Então, o único filme que se tem sobre ele foi feito pelo Olavo de Carvalho, com a aparição do próprio, ali o mestre da seita, aparece lá, e mostrando um José Bonifácio completamente carola e perturbado com questões adolescentes, tipo quem eu sou, para onde eu vou. Ou seja, nada a ver com o José Bonifácio original, claro, né? E isso num país que fez filme para Olga, para o Marighella. Não estou falando que não tem que fazer filme para esses dois, não, mas são figuras historicamente muito menos importantes que o José Bonifácio, sem contar, né? Sem contar a depreciação histórica que a Globo, com a ajuda de boa parte da esquerda cirandeira ligada à Globo, a depreciação que fizeram do Dom João VI, figura importantíssima na construção do Brasil, que foi retratado como um estrupício no filme. Carlota Joaquina? Da Carlota Joaquina, né? Da Carla Camurati. Aquilo é um crime, aquele filme é um crime histórico, né? Aquele filme deveria ser queimado, né? Porque... Ô Felipe, não fala isso que o pessoal vai dizer, vai ficar no seu pé. Negócio de queimar, fazer coisa de queimar roda aí, cuidado, porque senão o pessoal vai bastaria ter desqualificar o que você está falando. Dizendo do que se trata, que é uma obra romantizada. Ou de repente uma coisa ecologicamente mais correta, nem sei se é, né? Aquele caso aí do o Mazzaropi que enterrava porque ele não gostava, né? De repente isso aí. Então, a sua sugestão é que a Carla Camurati deveria ter enterrado lá a fita que ela rodou, né? Na sua opinião. Exatamente. Viu com uma tarja assim, cuidado, né? Assim, antes de alguém ver esse filme, porque esse filme é um descalabro histórico, esse filme. Mas, enfim, do que se trata propriamente esse projeto de José Bonifácio? Bem, a questão central dele, né, da atuação política dele, do projeto político dele, que são principalmente associados à atuação como projeto, é edificar a nação brasileira, uma nação que ele entendia que deveria ser unida, mestiça e igualitária, ou seja, muito parecido com Darcy Ribeiro, né? Darcy Ribeiro bebeu muito de José Bonifácio nesse aspecto, e essa edificação se daria pela ação de um Estado forte e centralizador, que para José Bonifácio deveria assumir a forma de governo de uma monarquia que ele entendia estava correto para o padrão da época, né? Que só uma monarquia manteria a unidade do país. Semelhante ao San Martín na Argentina, o Simão Bolívar, que era republicano, queria um presidente com poderes reais com esse mesmo objetivo. Só que o Simão Bolívar não foi bem sucedido, enquanto o José Bonifácio foi, né? E nem se trata de dizer que é porque o Simão Bolívar era progressista e o José Bonifácio era conservador, porque, como veremos, José Bonifácio era tão progressista quanto Simão Bolívar. José Bonifácio é o nosso Simão Bolívar, na verdade. Só que se a Venezuela tem o seu bolivarianismo, no Brasil, infelizmente, não temos o nosso bonifascismo, né? Apesar de ficar esquisito, bonifascismo. Acho melhor a gente ficar em andradismo. O andradismo é melhor ainda, né? Se bem que andradismo vai remeter àquele deputado reaça do DEM de Minas, né? Que aquilo ali também é um descalabro. Ou então o Andrade da eleição, né? Também tem essa questão aí. Pois é, o Andrade da eleição ainda tem essa. Se fosse por isso, até seria um gancho bom, mas nem foi por isso, né? Exatamente, foi uma coisa muito mais baixa foi uma coisa muito mais baixa do que isso, e nem eu sei se o Haddad ia gostar muito dessa herança do José Bonifácio, uma vez que o Haddad se inspira no Raimundo Faoro, e o Raimundo Faoro pinta o José Bonifácio quase como o Stalin tropical, né? Então, para o Raimundo Faoro, vale quase aquela máxima do Brizola em relação à Globo, né? Se o Faoro é contra, então somos a favor, né? Ou se o Faoro é
é a favor, somos contra. Vale quase isso, não inteiramente, mas é quase nesse ponto. Bem, Ô, enfim, Felipe Quintas, desculpa me interromper, mas eu acho que a sua adaptação da regra de ouro do Brizola é melhor, né? Tem mais qualidade que a que eu fiz ontem, mas que é uma pessoal que na atualidade me é muito útil, eu falei. É até isso que me ajudou a me posicionar com relação e sacar que tinha alguma coisa aí que não ia bem com a questão do 7 de abril. A minha pedra de toque pessoal é o Paulo Pimenta. Se Paulo Pimenta está muito engajado numa causa, seja contra, pelo menos fique de olho e vice-versa. Então, nesse caso, como ele se tornou assim, um articulador central da questão do 7 de abril e usando todo o recurso dele midiático da mídia alternativa para divulgar isso, eu falei, isso aí não cheira bem. Mas, por favor, Felipe. É uma regra de ouro muito boa. Bem, mas voltando aqui, segundo José Bonifácio, o Brasil era e deveria ser a China do Novo Mundo. Ele usa essa expressão, China do Novo Mundo, ou seja, denotando a grandeza imperial do Brasil como uma civilização singular no mundo que deveria se afirmar, né? E, sendo a China do Novo Mundo, deveria ter um Estado que o desenvolvesse e o capacitasse para tal, independente da opinião dos estrangeiros sobre nós, opinião essa que José Bonifácio desprezava. Embora ele tenha passado a maior parte da vida no estrangeiro, chegou a recusar um convite da coroa dinamarquesa para ser funcionário dela, tudo isso para trabalhar a independência do Brasil e edificar a nação brasileira, ele simplesmente não estava nem aí para a opinião dos outros, porque ele sabia que construir a nação brasileira significava se opor, contrapor a interesses das potências estrangeiras, e o Brasil deveria estar preparado para isso, né? Bem, antes de ser o patriarca da independência, o objetivo de José Bonifácio era reforçar a posição do Brasil dentro do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, criado em 1815, que reconhecia na prática o fim da colonização, uma vez que levava o Brasil ao mesmo status de Portugal, ao menos formalmente. O José Bonifácio queria que isso se refletisse na prática, né? Esse império binomial e transatlântico, luso-brasileiro, em que o Brasil fosse parte da metrópole com todos os seus bônus, era o seu objetivo num primeiro momento. No entanto, as Cortes de Lisboa, no contexto da Revolução Liberal do Porto, de 1820, não queria saber disso. E, além de querer rebaixar a posição do Brasil e aumentar o seu grau de colonização, ainda queria fragmentá-lo para diminuir a importância e a posição de barganha do Brasil. Então, olha só, os liberais portugueses que fizeram a Revolução Constitucionalista do Porto lá em 1820 eram mais colonialistas do que a família real tida pelo Faoro, por tantos outros como Ibérica, Atrasada, enfim, o Dom João VI, que é retratado pela Carla Camurati como um estrupício e pelo Raimundo Faoro como um diabo, ele trouxe a civilização para o Brasil. Ele tratou o Brasil como tratava Portugal, enquanto que os liberais lá queriam recolonizar o Brasil e, ainda por cima, destruí-lo, fragmentá-lo. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Vê, por exemplo, nos Estados Unidos, quanto mais progressista é o presidente lá, mais agressiva é a política externa dele contra o Brasil, né? Felipe, até mesmo porque a corte portuguesa, eu imagino que visse o Brasil como uma propriedade sua, enquanto os liberais queriam o loteamento para que cada um pudesse ter o seu quinhão. Exatamente, né? Os liberais, como sempre, muito mais agressivos no privatismo. A família real portuguesa tratou o Brasil, de fato, como o seu quintal, até porque ela foi obrigada, pela força das circunstâncias, invasão napoleônica e tal, a vir para cá. Já as cortes de Lisboa, que no caso são os grupos da Revolução Liberal, os constitucionalistas de lá, queriam acabar com a gente, literalmente. Eles tinham raiva dessa ascensão do Brasil ao mesmo status de Portugal dentro do Reino Unido, né? E será que os liberais ganharam na coroa espanhola, então? Porque a América espanhola foi toda fracionada, diferente da América portuguesa. Exatamente. A Espanha teve um outro feitio, só que na América espanhola as oligarquias locais se impuseram muito mais, até porque a coroa, até porque em Portugal a família real ela volta para lá para manter a sucessão dinástica, enquanto na Espanha Napoleão
coloca o irmão dele na sucessão, então deixa as oligarquias da América Hispânica meio soltas. Isso favorece bastante o processo de fragmentação da América Espanhola. E o José Bonifácio, ele via esse processo na América Espanhola falando: eu não quero isso para o Brasil. O Brasil não merece isso, né? Então, ele fez todo um trabalho de habilíssima articulação política e diplomática, junto com Dom João VI e Dom Pedro I, figuras muito importantes para a manutenção da unidade brasileira. Unidade essa que é o nosso maior triunfo histórico, né? O Brasil ser do tamanho que é uma grande vitória histórica, que nos abre inúmeras janelas e, no entanto, não aproveitamos isso, né? Mas José Bonifácio sabia porque isso seria importante, né? Enfim, mas apesar desse apoio inicial de José Bonifácio a esse império transatlântico, né, quando ele percebeu que era impossível insistir, que as cortes de Lisboa eram absolutamente inflexíveis, né, ele, muito habilmente, junto com Dom João VI, Dom Pedro e Maria Leopoldina, passou a articular a independência do Brasil, mantendo a sua unidade, o que é uma conquista muito importante, pois única na América Ibérica. José Bonifácio conseguiu realizar no Brasil o sonho frustrado de Simão Bolívar na América Hispânica. Isso é muito importante a gente ter em mente, né? O seu projeto, José Bonifácio, rejeitado primeiro pelos liberais portugueses e depois pelas oligarquias vassalas brasileiras, inclusive por Dom Pedro I, que depois assumiu o trono, ficou mais preocupado com a sucessão dinástica em Portugal que com os rumos do Brasil, né? Chegou inclusive a prender o José Bonifácio, né? Ou seja, qualquer um no Brasil que se preocupa minimamente ou vai preso, ou é exilado, ou é morto, ou é obrigado a se suicidar, né? Enfim, né? Esse projeto do José Bonifácio, que ele trabalhou a vida toda, ele sempre sofreu muita resistência, incluía, né, extinção do tráfico negreiro e abolição da escravatura, com políticas públicas voltadas para a melhoria das condições dos negros. Ou seja, ele não queria apenas abolir a escravidão, ele se preocupava com o que seria desses ex-escravos libertos, né? Coisa que a abolição não fez e a República esteve nem aí, né? E entre as políticas públicas que ele defendia estava a distribuição de terras, a escolarização, né? O financiamento para a aquisição e o aprendizado do manejo de equipamentos que os capacitassem a ter uma certa produtividade e independência material, né? Ou seja, um projeto arrojadíssimo, né? Queria um estado de bem-estar social para esses negros libertos, né? Ele também defendia uma reforma agrária para acabar com os latifúndios e assentar os mais pobres, como os negros libertos, além de índios e imigrantes. Ou seja, a reforma agrária, que até hoje não fizemos, só modernizamos o latifúndio, com consequências péssimas para o nosso padrão de industrialização e urbanização. Essa reforma agrária ele já queria fazer. E porque ele tinha também o objetivo, né, essa reforma agrária seria funcional a um projeto de integração e povoamento de todo o território que ele defendia. E ele defendia isso através da liderança do governo, da promoção do governo de grandes obras de infraestrutura voltadas para dentro, como estradas, pontes e canais, através da industrialização do interior. Ele já falava de fomentar uma indústria nacional naquele momento, em 1820 e pouco, e ele dava principal ênfase para a mineração e a siderurgia, né? Ele defendia que o Estado articulasse essas duas atividades para industrializar o interior do Brasil, o que só viria com muito esforço de Vargas no século XX. Ou seja, essa conjugação entre mineração e siderurgia dentro para reforçar a capacidade do Estado, feita pelo Estado, uma coisa arrojadíssima, que foi a base da nossa industrialização no século XX, que o José Bonifácio já propunha lá em 1820 e pouco. Evidentemente que não foi ouvido pelas nossas oligarquias vassalas, né? A título de comparação, essa combinação entre mineração e siderurgia estatais para a industrialização também foi a base do desenvolvimento norueguês após a Segunda Guerra Mundial, né?
Ou seja, para vocês verem o quanto isso é arrojado e como outros países fizeram com bastante sucesso para eles, né? O José Bonifácio, nesse esforço de integração e povoamento do território, também defendia a modernização agrícola, porque ele entendia que nenhum desenvolvimento seria possível se não ampliasse a base de subsistência das sociedades, que é a alimentação, né? E ele também defendia a transferência da capital para dentro, conectada com os portos e demais províncias por todo um sistema de infraestrutura a ser construído pelo Estado. E o Estado construiria tudo isso, financiaria tudo isso, através de um organismo que o José Bonifácio propunha, que era a Direção-Geral de Economia Pública, né? Algo semelhante ao Ministério de Comércio Internacional e Indústria japonês do pós-Segunda Guerra, ou seja, um super-órgão de Estado de planejamento e condução do desenvolvimento do país. Uma combinação de BNDES, com o Ministério da Indústria, com Fazenda, com o Banco Central, enfim. Ou seja, ele defendia uma reorganização. Mas não seria só um órgão executor, seria um órgão de planejamento também, é isso? Exatamente. A Direção-Geral de Economia Pública, como José Bonifácio propõe, seria um órgão de planejamento e execução, uma peça fundamental da capacidade do Estado de promover o desenvolvimento do Brasil, né? Ou seja, se a gente tivesse feito o que ele propunha e defendia lá atrás, e que ele foi preso para que isso não se concretizasse, entre outros motivos, né? A gente hoje estaria disputando pau a pau com Estados Unidos e China a liderança mundial, né? Mas ele também, né? Ele também defendia uma concepção bastante arrojada, junto com esse desenvolvimento e povoamento do interior, ele também defendia a preservação das florestas, rios e proteção às baleias, em conjunto e não contrariamente aos esforços de desenvolvimento, integração e povoamento nacionais. Ou seja, mais ou menos a tônica do que eu defendi no meu debate com a Kátia Mazei é mais ou menos isso que o José Bonifácio defendia, né? Não um ambientalismo contrário ao desenvolvimento, mas articulado, como os países centrais fizeram, na verdade, né? Outra coisa que o José Bonifácio defendia, educação pública, né? Em todo o país, com a criação de escolas básicas em todas as cidades, né? Cidades, vilas, vilarejos, né? Enfim, todas essas deveriam ter escolas de nível básico, ginásios e escolas técnicas em todas as províncias, né? Uma academia de agricultura, ou seja, um protótipo da Embrapa, que ele já defendia, né? E uma universidade nacional em São Paulo, né? E isso, certamente, ou seja, uma universidade em São Paulo sob o comando do governo central, para formar os quadros técnicos e a elite administrativa de que o Brasil necessitava para o seu desenvolvimento, né? E a escolha de São Paulo é profética, né? Uma vez que posteriormente esse relativo abandono de São Paulo em relação a um projeto nacional fez com que as oligarquias de São Paulo se impusessem politicamente, né, e assumissem o protagonismo cultural, acadêmico do Brasil através da USP, que foi criada depois da Revolta de 32, para servir de base cultural, acadêmica e moral para aquelas oligarquias derrotadas. Ou seja, se esse projeto do José Bonifácio, uma universidade nacional em São Paulo, tivesse vingado, não teríamos tido Fernando Henrique hoje, e o Haddad provavelmente teria ideias bem diferentes do que as que tem, né? Outra coisa que José Bonifácio defendia, talvez os antropólogos não gostem, mas José Bonifácio estava correto. A integração dos índios à sociedade brasileira e as luzes, dotando-os de todos os meios de desenvolvimento, incorporando a todos os progressos da humanidade dentro de uma base nacional. Ele não via o índio como um resquício do passado, um resquício tradicional a ser preservado. Ele via o índio como parte integrante da sociedade brasileira, e que deveria ter tantos
tantos direitos e tantas oportunidades como qualquer outro, né? A miséria, aquelas condições degradantes que o índio brasileiro já vivia naquela época, ele queria remediar isso através de um projeto nacional de desenvolvimento. Outra coisa também bastante interessante, né, que José Bonifácio defendia, era o estímulo à miscigenação através de casamentos mistos, numa época extremamente racista. Brasil, colônia, recém-saído da colônia, defender casamentos entre brancos, negros e índios, né, era uma coisa praticamente revolucionária. E ele defendia isso como uma forma de amalgamar a sociedade brasileira em uma identidade étnica singular e morena, né? Ou seja, ele dizia o Brasil precisa assumir o seu caráter mestiço no mundo, e para isso precisa fomentar casamentos mistos para que as diferentes etnias se conjuguem numa só sociedade, num todo coeso, né? Isso foi escandaloso. As oligarquias brasileiras ficaram escandalizadas na época, porque os filhos desses casamentos mistos não seriam bastardos, seriam brasileiros plenos, né? Teriam direito a todos os direitos existentes, né? Ele também era favorável ao voto feminino, né? Olha como ele era. O projeto dele era avançado, o voto feminino na década de 1820 no Brasil. Né? Um século à frente do seu tempo. Um século à frente do seu tempo, inclusive em nível mundial, que quase ninguém na Inglaterra, na França, defendia isso. Né? Ele também defendia a criação e o armamento do Exército e da Marinha para tornar o Brasil uma potência militar de acordo com a grandeza territorial do país. Ele sabia que o país não poderia se defender, que o país não poderia se desenvolver se não pudesse defender suas conquistas, defender seu território, defender sua gente. Então, o Brasil, mais do que potência industrial, potência econômica, seria também uma potência militar, conjugando defesa e desenvolvimento. Algo muito semelhante ao que George Washington e Alexander Hamilton defendiam nos Estados Unidos, né? E até de uma forma muito mais humanitária, porque George Washington e Alexander Hamilton não estavam nem aí para a maioria do seu próprio povo, que em grande parte escravo, enquanto o José Bonifácio ele defendia essa política de defesa e desenvolvimento, integrando toda a sociedade no que viria depois a ser chamado de estado de bem-estar social, né? Ou seja, em termos de comparação, ele queria um Brasil que fosse tão grande quanto a China e tão justo e solidário quanto a Suécia, por exemplo, e isso só seria possível através de uma forte ação de um Estado centralizado. A Suécia de hoje, não a Suécia da época, fique bem claro. A Suécia de hoje, exatamente. Assim como a China de hoje também. A China da época já era grande, mas a de hoje é maior ainda, né? E ele sabia que isso só poderia ser levado através de um Estado forte, de um Estado centralizador, de um Estado que, segundo as palavras deles, fizesse sentir a sua influência em todos os cantos do país, né? Ele defendia a centralização política e a descentralização de oportunidades, a descentralização econômica, enfim, a espalhar oportunidades por todo o território, não deixar concentrado só nas capitais ligadas aos portos, porque ele sabia que isso não levaria o país a nenhum lugar bom, né? Enfim, outra coisa também que ele defendia, né? Ele defendia a criação de uma confederação com os demais países latino-americanos para todos juntos se defenderem do imperialismo europeu e do destino manifesto dos Estados Unidos, além de favorecer a integração física, comercial e cultural do Brasil com os países vizinhos. Ou seja, o projeto da ALBA e da Unasul, né? O José Bonifácio já tinha em vista isso lá atrás. Evidentemente que as oligarquias brasileiras, que nunca se viram como latino-americanas, né, evidentemente acharam isso uma loucura, né? E até hoje não se vê, e isso explica esse ódio das oligarquias brasileiras contra as experiências, contra os governos progressistas
e nacionalistas da América Latina. José Bonifácio não tinha isso, ele sabia que a América Latina, tanto a América Hispânica quanto a América Lusitana, só teriam um futuro grandioso se marchassem juntas, cooperando juntas contra o imperialismo da Europa e dos Estados Unidos, que ele também já acentuava na época, né? Ele também, né, à frente do Departamento de Guerra e de Negócios Estrangeiros, ele teve uma diplomacia, ele praticou uma diplomacia altiva, né? Ele chegou, inclusive, a ameaçar fechar o comércio com a Inglaterra caso essa não reconhecesse a independência. Ele falava, o Brasil se basta a si mesmo, somos grandes demais, podemos explorar à vontade no nosso território para termos nossa subsistência. Segundo ele, a Inglaterra que não se sustentaria sem o comércio com o Brasil, porque, segundo ele, a Inglaterra, não, mesmo com as colônias, não teria condições de prover a sua subsistência sem a exportação dos produtos primários brasileiros, e usou isso como ameaça contra a Inglaterra para que ela pudesse reconhecer a independência do Brasil. Então, apesar dele ser da maçonaria azul, ligada à Inglaterra, né, até que eu falei ontem para o Carlos Krebs, né, essa ligação com a maçonaria azul não impediu que ele se impusesse contra a Inglaterra para defender os interesses nacionais do Brasil, né? E, além de tudo isso, ele também criou o protótipo do Itamaraty, que foi a Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros antes mesmo da independência. Ou seja, o Brasil, antes mesmo de se tornar um país independente, já tinha uma política diplomática, um corpo diplomático, e isso se deveu a José Bonifácio. E esse corpo diplomático, ao longo da história, foi muito importante para a construção do Brasil. Então, tendo em vista todo esse grandioso projeto, e outra coisa também, José Bonifácio era absolutamente contra o que depois viria a ser conhecido como financismo. Para ele, o governo nacional deveria estar independente das finanças, né? Ele dizia, triste o país que está entregue às finanças e que ainda se diz la haute finance, né? Ou seja, a alta finança, né? Ele defendia um Brasil produtivo, um Brasil social, um Brasil solidário, que não estivesse à mercê e muito menos fosse arrendado para o setor financeiro. Ele falava que quando um país arrenda o seu patrimônio para as finanças, para o setor financeiro, que ele está condenado à desgraça, que ele dificilmente terá condições de se reerguer. Ou seja, tendo em vista todo esse grandioso projeto, que até hoje não foi praticado inteiramente, todas as tentativas que a gente teve de praticar esse projeto, todas elas foram abortadas por meios violentos, né? Nós temos em vista a atualidade do projeto nacional de José Bonifácio e a importância que ele teve como político e como ideólogo, né? Essas duas características, essas duas qualidades dele, a prática política e a visão de um Brasil que fosse grande, de um Brasil que fosse a China do Novo Mundo, uma China que, como a gente viu, apesar dele falar da China do Novo Mundo na época, essa China brasileira, peraí, só um momento, essa China brasileira seria muito mais próxima da China de hoje do que da China daquela época, né? Um cara profético e que não teve a sua importância reconhecida no Brasil por ninguém, nem pela direita, nem pela esquerda, absolutamente por ninguém, para nossa desgraça. Fala, Carlos. Era isso que eu ia perguntar, Felipe. Eu tenho quase 50 anos e, apesar de saber que o José Bonifácio é o patriarca da independência, apesar de ter passado quase um terço da minha vida numa rua chamada José Bonifácio, né, trabalhando e estudando nessa rua lá em Porto Alegre, a imagem que se tem de José Bonifácio é o tutor de Dom Pedro II. Pouco mais que isso. Ou um cara que ajudou Dom Pedro I a proclamar a independência, mas assim, sem o menor conhecimento da profundidade do pensamento político e da questão estratégica que ele via para o país. Por que isso, Felipe? Exatamente. Ou seja, a imagem que a gente tem de José Bonifácio era de um papagaio de pirata, né? Da corte, né? Um puxa-saco de Dom Pedro I e o tio do Dom Pedro, a tia teteca do Dom Pedro II, né?
É claro, porque com um projeto arrojado desse, como é que as oligarquias brasileiras, que é quem sempre mandaram no Brasil, como é que elas viam um projeto desse, um homem de Estado, um homem realista, com capacidade de articulação política para praticar suas ideias, como é que essas oligarquias coloniais, vira-latas, servis, antipovo, né, que tem ódio do seu próprio país, da sua própria gente, né, que acha que o problema do Brasil é ser grande demais, né? Eu sempre falo assim, o problema do Brasil é que tem muita gente, tem muito espaço. Não, isso não é o problema, isso é a solução. Mas as oligarquias entreguistas brasileiras, antipovo, sempre viram isso como um problema. Sempre acharam que a gente que tem gente demais no Brasil. O José Bonifácio não achava que tinha gente demais no Brasil. Para ele, quanto mais brasileiros morenos tivesse, melhor seria o Brasil. Mas como é que a elite racista do Brasil via isso? Então, evidentemente, que não podendo negar a importância de José Bonifácio para o Brasil, uma vez que ele foi fundamental para a independência, tornaram ele praticamente ali uma figura simbólica sem maior alcance, né? Você trabalhou numa rua chamada José Bonifácio, né? Eu morei perto, aqui em Niterói, eu morei perto de uma rua também chamada José Bonifácio. Quando eu morava no Ingá, eu passava por ela todo dia, ainda passo bastante por ela, né? Só essa rua foi o último endereço de José Bonifácio em vida. Ele morreu nessa rua, né? E praticamente ninguém em Niterói tem essa noção. Você só vê a Rua José Bonifácio como se fosse, sei lá, Rua João da Silva, né? Rua das Amoreiras, mais um nome. É uma rua, inclusive, até que nem é tão movimentada assim. Não tem nenhuma, além de uma plaquinha velha escrito Rua José Bonifácio, não tem mais nada ali. E foi naquela rua que José Bonifácio passou seus últimos anos de vida, né? Isso aqui em Niterói, né? E não tem mais nenhuma referência a ele. Isso é efeito do quê? Isso é efeito desse efeito de esquecimento, silenciamento que as oligarquias brasileiras impuseram ao nome dele. Ele era um cara muito patriota, né? Para ser lembrado positivamente por essas elites antipátria, né? E você vê que toda a produção cultural do Brasil, né, tende muito a valorizar o Dom Pedro II e o seu eruditismo, né? Um eruditismo que, como bem coloca o Caio Prado Júnior, era um eruditismo vazio e sem nenhuma consequência prática. Enquanto que o eruditismo do José Bonifácio, né, ele era um homem de ciência, né? Ele era um homem das artes. Esse eruditismo dele foi colocado a serviço de um projeto de país, né? Na Europa, ele chefiou um instituto de metalurgia, né? Se eu não me engano, foi em Portugal mesmo que ele chefiou esse instituto de metalurgia, e essa proposta aqui no Brasil de combinar pelo Estado a mineração e a siderurgia foi baseada nos conhecimentos que ele adquiriu na Europa. Ele queria nacionalizar isso no Brasil. Então, ele não era um homem simplesmente preocupado com as ideias e que vivia em outro mundo. Ele queria aplicar as ideias à realidade, fazer as ideias, tornar as ideias vivas na prática de um Brasil que se desenvolvesse, que fosse mais justo, mais soberano. E isso, evidentemente, incomodou muito os grupos poderosos do Brasil, né? E isso teve efeitos políticos, culturais. Por exemplo, o Raimundo Faoro, que condena o chama o José Bonifácio de centralizador, de tirano e não sei o quê, e ao mesmo tempo exalta os cafeicultores de São Paulo que se levantaram contra o Vargas, né? E toda uma geração de esquerda bebeu dos donos do poder do Faoro e montou a sua visão de mundo através disso. Aí disso tivemos Fernando Henrique e até mesmo o próprio Haddad, né? A questão não é do caráter das pessoas, mas a elite intelectual do Brasil foi educada para odiar o seu país. E o esquecimento de José Bonifácio é central nisso, porque é impossível não ler a obra de José Bonifácio. Ele nunca escreveu uma obra sistemática, mas ele tinha cadernos, ele tinha diários, tinha relatórios que ele mandava
para órgãos do governo, ou muito desse projeto foi desenhado na época das Cortes de Lisboa, que ele mandou para os representantes de São Paulo esse projeto. Encomendaram a ele um projeto a ser defendido em Lisboa para o Brasil, e ele escreveu esse projeto. As Cortes de Lisboa rejeitaram isso completamente e falaram: não, nós ainda queremos destruir, nós não queremos envolver o Brasil, ainda queremos destruí-lo, né? E os próprios deputados de São Paulo, né, ficaram meio reticentes com o projeto, porque é um projeto bastante nacional, e os representantes de São Paulo, como de todos os outros estados na época, eles estavam mais preocupados em defender o seu próprio quinhão, né? Não em defender um projeto nacional, né? E quando José Bonifácio assumiu a transição da independência, ele sempre tentou articular esse projeto e sempre foi bloqueado, sempre foi vetado, ao ponto de depois da independência ter sido preso, né? Porque Dom Pedro I estava preocupado com a sucessão dinástica dele em Portugal, e o José Bonifácio falava assim: Pedro, presta atenção no Brasil, a gente tem isso para fazer. Aí o Dom Pedro I fez igual o Caetano, não enche, né? E mandou prender o José Bonifácio. E depois de preso, o José Bonifácio nunca mais recuperou o prestígio dele. No máximo foi tutor de Dom Pedro II, mas ele era absolutamente desprezado pela aristocracia brasileira, ficou na geladeira e morreu praticamente esquecido aqui em Niterói. Então, a gente vê aí, o patriarca da independência é o nosso Simão Bolívar, né? E mais bem sucedido, inclusive, que o Simão Bolívar, porque o Simão Bolívar não conseguiu nem manter a unidade da Gran Colômbia, que era o grande projeto dele. José Bonifácio, pelo menos, foi a grande liderança, o grande nome da unidade nacional brasileira. E as elites brasileiras nunca o perdoaram por isso, tanto que todos nós crescemos, formamos a nossa bagagem cultural ouvindo que o Brasil não se desenvolve porque é muito grande e tem muita gente, né? Isso é a antítese de José Bonifácio e tem tudo a ver com a nossa elite colonizada que prendeu e mandou esquecer José Bonifácio, né? Basicamente isso. Muito bem, Felipe Quintas. É importante você falar isso nessa manhã para que as pessoas saibam que José Bonifácio não é, ou pelo menos não é apenas, é triste dizer que não é apenas, mas não é nome de ex-executivo da Rede Globo, né? Exatamente, o Boni, né? Até isso aí é um esculacho, né? Ou seja, alguém que não tem nada a ver com o José Bonifácio, é o contrário, defende o contrário do que ele defendia, ser chamado por ele. Uma outra coisa também disso é uma capa de uma dessas revistas de história que vende um jornaleiro. Há uns anos atrás fizeram uma matéria sobre José Bonifácio, aí fizeram uma montagem com José Bonifácio com a camisa do Greenpeace, né? Isso é um esculacho, isso é uma coisa, é criminoso um negócio desse. É tão criminoso quanto a Carla Camurati retratando o Dom João VI como um estrupício. É como se alguém colocasse Simão Bolívar com a cartola do tio Sam, né? É uma coisa asquerosa. Asqueroso. Eu acho que tu poderia dizer que é como se colocasse Simão Bolívar montando num jegue, né? Exatamente. Simão Bolívar montando num jegue, né? Alguma coisa assim, né? George Washington com os olhos puxadinhos, né? Ali, né? Algum estadunidense aceitaria isso? Claro que não, mas por quê? Porque lá os patriotas, os pais fundadores do país são exaltados até hoje nas escolas, como eles de fato eles foram. Trovão. Trovoada, né? Por isso que eu falei para vocês antes que se eu saísse, né, é porque a luz faltou. Águas de março. Se bem que já caiu um toró aí antes, assim, então não são as primeiras águas de março. Mas, enfim, os pais fundadores dos Estados Unidos, uma coisa de bom que tem lá é que até hoje todas as escolas básicas ensinam, incutem nas crianças, nos futuros cidadãos do país, a importância dos pais fundadores para a construção da nação estadunidense. Enquanto que aqui no Brasil, os nossos pais fundadores são absolutamente esquecidos,
E quando se exalta alguém, são figuras absolutamente secundárias, assim, né? Eu não tenho nada contra, pessoalmente, a Olga Benário, mas ela ser elevada ao patamar de heroína pela Rede Globo, né? E não tendo feito absolutamente nada pelo Brasil, não teve importância nenhuma na história do estadunidense. Enquanto na história do Brasil, claro, teve uma morte, um assassinato lamentável, tudo mais, que ainda foi colocado na conta do Vargas, sendo que deveria estar na conta do STF. Foi o STF que extraditou a Olga para a Alemanha, né, nazista. Mas, enfim, elevar a Olga ao status de heroína nacional, elevar o Marighella ao status de herói nacional, como uma boa parte da esquerda fez, e esquecer aqueles que realmente tiveram uma contribuição efetiva para o Brasil, isso denota muito a nossa baixíssima qualidade cidadã de brasileiro no Brasil. E o fato do único filme sobre José Bonifácio ter sido feito pelo Olavo de Carvalho, deturpando completamente a imagem dele, isso aí é a pá de cal aí no Brasil, né? Uma coisa, isso só reflete a nossa indigência cidadã, indigência essa que também é um projeto, só que é um projeto de antinação, né? O projeto de José Bonifácio era um projeto de nação, né? E como todos aqui viram, Getúlio Vargas, Lula, Geisel, em vários sentidos, foram herdeiros, conscientes ou não, desse projeto de José Bonifácio. Só que fazendo isso muito mais tardiamente, sendo que o José Bonifácio já queria fazer isso lá no início do século XIX. Ou seja, se a gente tivesse seguido esse padrão de desenvolvimento igualitário, esse padrão de desenvolvimento industrializante, igualitário, social, altivo, soberano, né? O Brasil hoje seria o luminar do mundo, né? Eu não tenho dúvida que nós seríamos a maior potência mundial, e os escandinavos, os chineses, o mundo todo nos invejaria, e não estaríamos passando por toda a situação lamentável que, como povo, já passamos, né? Por isso que resgatar a memória dele é muito importante. De todos os políticos do Brasil, o único que me recordo que tenha promovido a imagem do José Bonifácio foi o Aldo Rebelo, né? E olha a importância que é dada ao Aldo Rebelo no Brasil. Praticamente nenhuma, né? A própria esquerda botou ele na geladeira e a direita acha ele um velho maluco e comunista. O problema é que boa parte da esquerda acha praticamente isso também dele. Mas ele é o único assim, que eu conheço. Talvez o Requião já tenha falado alguma coisa assim, mas eu acho que você está na Síria, você está mentindo sobre a sua localidade, você está lá na Síria, no último enclave lá do Estado Islâmico, levando bomba na cabeça, Felipe. Se eu estivesse na Síria, eu estaria voltando às minhas origens, né? Meu bisavô era sírio, né? Então, Mas enfim, eu acho que aqui no Brasil a gente está pior do que na Síria, né? Porque a mesma destruição que foi feita na Síria está sendo feita no Brasil. Em termos de mortos, assassinatos, violência, o Brasil ganha disparado da Síria em plena guerra, para ver a que ponto nós estamos. E isso se deriva em grande parte da recusa em praticar esse projeto nacional tal como defendido por José Bonifácio. Tu mencionaste para mim ontem, Felipe, que José Bonifácio foi responsável também por debelar a Confederação do Equador, né? Sim, que era um movimento separatista. Exato. E havia, pelo que tu explicou agora, havia um alinhamento muito claro entre um projeto de país, assim como existia nos Estados Unidos da época, né? Diferentes, mas uma proposição de tornar um país protagonista no cenário mundial. Sim. E essa Confederação do Equador que tu mencionou é uma que teve um patrocínio estadunidense, inclusive, porque eu cheguei a ver mapa onde o Brasil ficava dividido da Foz do São Francisco para cima como um outro país,
provavelmente sob a tutela dos Estados Unidos. Não sei se tu chegou a estudar alguma coisa. Nossa, até eu me assustei aqui agora. A Confederação do Equador também tinha um projeto bastante arrojado, só que ela, como você bem disse, ela era mais ligada ao republicanismo dos Estados Unidos, tinha mais afinidade com os Estados Unidos, que não era uma força propriamente imperialista, como se tornou depois, mas já tinha suas ambições expansionistas. Exatamente, pelo Destino Manifesto e tudo mais. E também porque os grupos da maçonaria que promoveram a Confederação do Equador, assim como a Revolução Pernambucana de 1817, eles eram mais ligados à maçonaria francesa, né? A maçonaria vermelha, que era ligada aos Estados Unidos, porque havia uma cooperação entre França e Estados Unidos naquela época. Os Estados Unidos apoiaram a França apoiou a independência dos Estados Unidos, Thomas Jefferson, George Washington apoiaram a Revolução Francesa, né? Então havia essa ideia. Só que não podemos esquecer que o Nordeste naquela época era São Paulo de hoje, né? O centro econômico, as oligarquias que mandavam no Brasil estavam no Nordeste, né? Ainda não estavam no Sudeste. Então, quando José Bonifácio toma o protagonismo em debelar a Confederação do Equador, além de manter a unidade nacional, ele estava fazendo uma coisa mais ou menos parecida com o que Vargas fez com os fazendeiros de São Paulo em 1932, né? A repressão à Confederação do Equador teve, para a época, uma importância semelhante à de Vargas reprimindo a revolta oligárquica de 1932, porque as oligarquias que tinham força no Brasil estavam no Nordeste. A capital do colonialismo brasileiro, o centro do colonialismo brasileiro estava no Nordeste, principalmente em Pernambuco, né? Concentrava a maior parte da população e também a maior parte do capital derivado da exploração latifundiária escravista da terra com vista a abastecer o mercado europeu, né? Então, hoje se coloca a Confederação do Equador com um certo anacronismo, vendo o Nordeste pelos olhos de hoje, né? Mas o Nordeste naquela época era tipo São Paulo de hoje, tanto que no processo de unificação, no processo de independência e manutenção da unidade nacional, Rio, São Paulo e Minas é que tomaram a dianteira nesse processo de independência e de manutenção da unidade nacional. Ou seja, em termos nacionalistas na independência, Rio, São Paulo e Minas tiveram um papel muito mais nacionalista do que propriamente o Nordeste, que na época estava controlado pelas oligarquias servis deles, que recusaram completamente José Bonifácio. Aí só ao longo do século tá pior que a Síria aqui, né? Só ao longo do século XIX é que o Nordeste vai sendo esvaziado economicamente, demograficamente, e aí passando para o Centro-Sul. E aí a oligarquia que manda no Brasil, que devasta o Brasil, saiu do Nordeste e foi para o Centro-Sul. Num primeiro momento, para o Rio de Janeiro, né? Onde todas as entrevistas se concentravam no Rio de Janeiro, né? Só ao longo da Primeira República é que São Paulo, as oligarquias de São Paulo vão assumindo esse papel de sócia do imperialismo para destruir o Brasil. Mas nessa época da independência, não. Então, debelar a Confederação do Equador foi progressista para a época, digamos assim, foi fundamental para construir o Brasil, apesar de alguns aspectos. Mas aí que está, porque tanto a Revolução Pernambucana de 1817 quanto a Confederação do Equador de 1824 eram heterogêneas, né? Então havia elementos de fato nacionalistas que se opunham de fato a Portugal, ao imperialismo europeu, e José Bonifácio, no processo de independência, ele chegou a chamar para ser seus assessores alguns dos membros mais nacionalistas e sociais da Revolução Pernambucana de 1817. Então, o problema dele não era exatamente com o movimento como um todo contra si. O que José Bonifácio era contra era esse sentido separatista e oligárquico das elites servis que se concentravam no Nordeste. Mas ele sabia separar o joio do trigo e chegou a chamar
alguns membros mais ligados às causas populares e sociais para trabalhar com ele no processo de independência e manutenção da unidade nacional, né? Basicamente isso aí. Muito bem, Felipe Quintas. Recado dado, agradecemos essa aula que você deu aqui, resgatando a história, e aguardamos a sua volta na semana que vem. Como eu falei para o Felipe Quintas ontem, quando a gente saiu do ar, o professor Luiz Moreira falou que quer fazer um programa com ele, quer conhecer o Felipe Quintas. Então ficamos aí também. Uma honra gigantesca aí, dialogar com o Luiz Moreira, um grande professor intelectual brasileiro aí, uma grande honra. Muito bem, então a gente vai tentar aqui viabilizar isso, porque 6h15 ele falou que não participa, Felipe, tem que ser mais tarde. 6h15 ele não participa, mas a gente certamente vai viabilizar esse encontro, que muito vai trazer a quem está nos assistindo, certamente. Bom dia para você, Felipe Quintas, aguardamos seu retorno aí na semana que vem. Aí, muito obrigado. Muito bem, conversamos aqui com o Felipe Quintas, ele que é cientista social também, não deixa de ser, mas cientista político lá, falando com a gente diretamente de Niterói, quase sendo inundada, o Carlos Krebs, lá com esse dilúvio, isso aí me trouxe memórias, né, que águas de março no Rio de Janeiro não é fácil não sei como é que é aí no Rio Grande, como é que é, Carlos? Tem essas chuvas torrenciais em março no Rio, a coisa, nossa, quem conhece ali Praça da Bandeira, tem que passar pela Praça da Bandeira, é centenário, isso aí já tinha matéria, se for pesquisar nos jornais, a época que era capital, né, 1920, tem uma enchente do início do século XX que ficou assim na memória, que alagou e não mudou muito, não. Mas você sabe por quê, Carlos? Eu estava lendo outro dia sobre a urbanização do Rio de Janeiro, é porque o Rio de Janeiro, ele é praticamente onde a cidade foi construída, era uma zona de mangues. Na verdade, a natureza está pedindo de volta o que é dela. Então, olha só o exemplo da Barra da Tijuca, Rômulus. 90% da área da Barra da Tijuca era banhado. O que tem de banhado hoje na Barra da Tijuca? 10%. Olha só. Olha o número. Não, e justamente lá o que alaga lá na Praça da Bandeira, e é onde sai ali, tem um que chama justamente Canal do Mangue, porque aquilo tudo era manguezal, o pessoal foi aterrando para construir, só que aquilo ali tá, né, você só tem uma terra por cima, eu imagino que embaixo esteja tudo saturado de água já, então não precisa de cair muito para transbordar, passar para cima, né, então de fato é complicada, são heranças da urbanização lá do tempo, estava falando com o Felipe, Brasil Colônia, tudo isso aí, realmente o Rio de Janeiro, a Baía de Guanabara e tudo ali era muito alagado e tal, mas o Felipe Quintas realmente me trouxe memórias antigas aí com esse barulho, não costuma ter aquela, não só não tem a chuva torrencial, a quantidade de água, mas as trovoadas aqui, eu confesso que uma vez me assustar aqui, numa década aqui na Suíça, acho que só uma vez teve, e aqui é mais no verão, né? Se bem que agora no Brasil o verão tá... Qual a estação do ano é agora? Não, o verão... Não. Nós estamos acabando o verão e vamos começar o outono. Então por que em março, né, no fim do verão, é engraçado? Aqui não, aqui é bem no auge do verão mesmo, tenho a impressão. Aqui vem, mas lá tem um choque, né, quente, frio e tal. Isso na região do Rio aí de vocês, talvez em São Paulo também, mas aqui no sul não é a principal época de chuvas. Certo. E nós temos chuvas torrenciais, mas não tem um período do ano onde elas ocorram com frequência. Muito bem. As chuvas são regularmente distribuídas ao longo do ano com maior ou menor intensidade em alguns momentos. É natural que tenha dias que chove o equivalente a 2 meses numa cidade, mas isso não é uma regra, isso é uma exceção. Muito bem. Carlos Krebs, nós vamos nos aproximando já do encerramento do programa, porque você também tem um compromisso, daqui a pouco tem que sair. Eu já peço aqui ao York que me mande o superchat, por favor. Mas antes de encerrar, eu queria renovar o convite para quem não assistiu o programa de ontem, do debate muito bom com o professor Luiz Moreira e com a Maria Lúcia Fatorelli, com mensagens que você não vai ver em outros lugares, então é importante que essas ideias sejam difundidas. Mais uma vez aí pedindo para quem nos viu que curta as nossas páginas, seja no YouTube, assine o nosso canal, curta a página no Facebook, Twitter, siga o perfil do programa, os nossos perfis pessoais todos aí, mas principalmente lembrando que o ponto de encontro é em duploexpresso.com. E falando sobre o programa de ontem, eu queria fazer uma correção. Nós ontem, no intervalo entre a saída da Maria Lúcia Fatorelli e a entrada do Luiz Moreira, publicamos uma postagem, mostramos uma postagem que eu tinha publicado havia pouco tempo naquela oportunidade, falando sobre a questão lá do tal do francês que disse que é presidente e
reconhece o José de Abreu como presidente do Brasil. Logo depois que eu saí do ar, eu vi que, na verdade, se tratava de homônimos, porque a Patrícia Wauquiez, ela publicou dizendo que não é que o sujeito lá, porque foi definido na imprensa alternativa brasileira, que deu divulgação a isso também pela Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, que ele dizia-se ali que ele era ator. E aí a Patrícia falou que não era ator, que ele era jornalista. E aí, então, na verdade, eu fui ver que, na verdade, eu agradeço a Tânia Ottoni, que me alertou para isso, que eram homônimos, duas pessoas com o mesmo nome, e que por isso que houve essa confusão. Mas eu queria explicar, eu compreendo por que a Patrícia se confundiu. Primeiro eu vou mostrar aqui o texto já corrigido, né? Em vez de afirmar, eu coloquei uma interrogação, e a resposta vai ser não, mas assim, ó, Patrícia Wauquiez, direto de Paris, desde o dano da barriga de Mônica Bergamo, da esquerda lacradora, com uma pergunta. Não, não é o caso, não era barriga. Mas eu vou explicar porque a Patrícia Wauquiez se confundiu nesse caso. A Mônica Bergamo falou: ator francês se autoproclama presidente do seu país e se junta a José de Abreu na ironia de Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente da República da Venezuela. Ele reconheceu, entre aspas, Abreu como presidente do Brasil. E aí Patrícia Wauquiez falou o seguinte: primeiro que ele não é ator, ele é jornalista que escreve para o jornal semanal Canard Enchaîné, que é um jornal satírico e que publica vazamentos também. É o pato acorrentado. O pato acorrentado, exatamente. Segundo, que ele nem cita o Juan Guaidó. E terceiro, que ele tira um barato do Zé de Abreu da política brasileira. E aí eu coloquei a correção. Na verdade, são homônimos. É que o ator é menos conhecido que o jornalista, a constatação da Tânia Ottoni. Então, eu fui fazer uma pesquisa, Carlos, pelo que eu vejo, esse que não é muito ator, né? Ele é mais para cantor, não é exatamente ator, mas me parece que, inclusive, essa carreira de ator, pelo que eu pesquisei aqui, ele é muito próximo do Brasil. Parece que ele já mora no Brasil há 2 décadas, algo assim. Então, ele não é muito conhecido na França, ou pelo menos é menos conhecido do que esse jornalista. Então, automaticamente, quando Patrícia Wauquiez viu o nome, ela pensou, bom, é o jornalista, quando fala qual é o nome do sujeito, eu nem tenho o nome dele aqui, mas quando ela viu o nome, ela falou, é o jornalista do Canard Enchaîné, que esse sim é conhecido. Mas não era esse cantor que não é muito conhecido na França, embora seja francês de origem, mas que parece que vive há muitas décadas no Brasil. Então, tentaram dar uma dimensão internacional para a questão do Zé de Abreu, que é meio fabricada, digamos assim, né? Efetivamente, a repercussão não seria exatamente para além das fronteiras do Brasil. Mas, de qualquer forma, né, uma parte importante da crítica da Patrícia Wauquiez, eu acho que continua bastante pertinente, apesar dessa questão de serem homônimos, que é o seguinte: quando ela fala, uma crítica que aí se aproxima muito do caráter que a gente levantou, que ela colocou o seguinte, por que ninguém fala do comitê Lula Libre, né? Lula em francês, Lula Libre, que tem vários franceses que realmente se interessam pelo Brasil e que entendem que a luta contra o neoliberalismo é mundial? Por que nós brasileiros precisamos tanto da aprovação dos colonizadores? Por que o pessoal da comunicação, Carlos, quando viu essa história aí, falou assim, não, a gente pode pegar esse francês aqui que é amigo da galera, vamos dizer que ele, embora ele more no Brasil, mas vamos dizer que ele reconheceu para dar uma... Por que a gente acha tão bom conseguir a grife do internacional, né? E aí a Patrícia concluiu o raciocínio dela falando, quando esse complexo de vira-lata, de colonizado, vai acabar? Infelizmente, Patrícia Wauquiez, eu acho que vai demorar muito tempo. Se José Bonifácio tivesse tido mais influência no destino do Brasil, aí pelo que a gente acabou de ouvir do Felipe Quintas, talvez a gente já tivesse acabado com esse complexo de colonizado de vira-lata. Mas, como ele falava, a elite antinacional que se associa ao imperialismo para lotear o território nacional e as riquezas em detrimento da sua população, como eles até agora vêm dando as cartas, talvez por isso que o complexo de vira-lata seja importante, né? Para permitir justamente que eles mantenham essa associação. Senão a pessoa vai questionar, mas você está com esse cara aí que não é nada melhor que a gente. Fala, não, eu estou me associando porque eu estou trazendo o que tem de bom lá fora para cá. Talvez seja por isso, Patrícia Wauquiez, que a gente não conseguiu. Agora, Carlos Krebs, eu queria concluir esse parênteses com algo que para mim foi sintomático e que eu constatei hoje de manhã. Você sabe, Carlos Krebs, que eu mantenho contato com muitas pessoas do PT, assim, bastidores, não menciono pessoas, quadros, militantes. Eu diria que tu mantém mais contato com eles do que essas pessoas mantêm contato contigo. Pois militantes, enfim, pessoas da hierarquia, né, do aparato, digamos assim. E eu mando minhas coisas, porque eu quero diálogo, quero, né, ver o que eles têm a dizer. E
aqui. Quantas coisas importantes a gente vem falando desde o início do ano. Lembramos outro dia a questão do Dario Messer com tráfico de drogas. Mandei esse material falando dessa, né, porque aí a gente mostrei o vídeo ali mostrando no programa eu mostrei o comprometimento ali do Paulo Pimenta e do Vade Damus, que ouvem o nome Dario Messer e fingem que não ouve, e explicando que ali pegava também. Mas na postagem escrita que eu difundi, que está lá no meu Facebook, sobre a geopolítica da droga, não havia nem menção ao PT. Eu mandei essas informações relevantíssimas, não recebi reação nenhuma. Aí, quando eu mandei essa postagem ontem da Patrícia Wauquiez questionando essa história de reconhecimento por um francês do Zé de Abreu, eu recebi retorno de gente do PT. Acredite, falando, não, mas isso aí tá errado, não sei o que, de onde que ele tira uma onda com o Zé de Abreu, não entendi, não sei o que tal. É sintomático, não, assim, em vez de sair coisas relevantes, lá o pessoal não sai em defesa do Lula, explicar a mentira lá no sindicato, essas questões, aí o pessoal se finge de morto, gato pardo. Agora, quando essa coisa de Abreu, aí o pessoal sai em defesa. Então, realmente, assim, a importância que está sendo dada está um pouco excessiva. E aí cumpre perguntar, lá como perguntou Felipe Quintas, como eu também me perguntei, se isso de fato é inapetência política, as pessoas são tão despreparadas assim, ou realmente, como lembrou o Wellington Calazans, estão tão sem propostas para o Brasil, tão sem esquerda e sem liderança que estão botando as fichas todas na paródia, ou de fato eles estão vendo nisso uma possibilidade de ocultar, criar um biombo, uma cortina de fumaça para esconder a sua inação. E a inação é porque eles não sabem agir, porque eles têm medo, ou porque eles têm rabo preso, estão acertados. Então, vê aí a forma como está sendo negociada a reforma da Previdência e outras pautas de avanço do golpe. Então, eu acho que dessa lição eu tiro aí, logicamente, a correção, e a gente tem que ter cuidado com o que a gente publica, mas nesse caso aí erros acontecem, o Carlos Crespo, ainda mais quando tem um homônimo, né? Então, nesse caso aí, a gente compreende também, ainda mais quando a pessoa que tem esse nome é conhecida, é um jornalista, e não exatamente uma pessoa que aparentemente vive no Brasil e não na França, né? É a impressão que fica, e aí levou essa confusão da Patrícia Wauquiez, mas correção feita, eu ainda tiro desse episódio a lição de ver que as pessoas... Falar do Zé de Abreu é o que mexe com os brilhos do pessoal do PT. Isso, para mim, é assim, bastante revelador, Carlos Krebs. Para mim também revela que nós estamos num beco sem saída. Mas eu estou de saída agora para não ficar dentro desse beco. Me despeço a todos, peço desculpas por não ficar exatamente até o final, mas eu tenho um compromisso inadiável. Vai lá, Carlos Krebs. E até logo. Muito bem, até logo. Só vai perder o superchat, que é para onde eu vou passar agora. Carlos Krebs, obrigado aí pela parceria na apresentação até esse momento. Para a gente encerrar o programa, então, tivemos ainda 2 superchats depois do término do programa de ontem, do Gerson Duarte Machado, que falou: salve expressionautas, salve Duplo Expresso, salve excelentíssimo José de Abreu, mas ele coloca risos, 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 né? Com ironia, na verdade, salve Zé de Abreu. E o Ronaldo Gavlinski que falou: Rômulo, usei a expressão agente político erradamente. Eu queria dizer qualquer pessoa que esteja contribuindo com alguma coisa na política atual. Ele saiu em defesa, o Ronaldo Gavlinski, do Zé de Abreu, achando importante, dando muito mais importância do que nós damos aqui a essa iniciativa. Repetindo para deixar claro, eu, quando vi a primeira vez a crítica do Zé de Abreu e outras pessoas também do Duplo Expresso, eu dei um sorriso, achei interessante, achei legal, pela questão da denúncia e desconstrução do fenômeno Juan Guaidó. Agora, no segundo momento, quando essa discussão do Juan Guaidó autoproclamado está um pouco decadente, principalmente dentro do Brasil, as pessoas não estão mais falando disso, nós estamos falando de outras questões, vai até carnaval aí para ajudar a enterrar essa pauta do ponto de vista comunicacional no Brasil, continuar, e quando passou para um ponto seguinte, dele interagir com ele que é a paródia, interagir com os políticos, e dizer que nomeia políticos e começar... E aí, mais do que isso, aí soou o alerta total. Quando o Zé de Abreu publica no seu Twitter uma mensagem atribuída ao Lula, que eu não acredito, mas que foi transmitida a ele pelo Paulo Pimenta, e esse sim está ali a referência certa, dizendo que presidente Zé de Abreu, a paródia, era o que mais tinha de importante no Brasil na atualidade, não era nem na resistência, não, resistência agora, o que há de mais importante no Brasil é presidente Zé de Abreu.
Quando eu vi isso, eu falei, alguma coisa está errada. Primeiro que eu tenho já aquela minha regra de ouro, né? Se o Paulo Pimenta está muito engajado numa causa, desconfie. E aí eu fiquei desconfiado e eu acho que a gente estava no caminho certo. E se fosse tão disparatado que a gente está falando, que eu acho que não é nada disparatado, mas enfim, se fosse, essa nossa crítica, que nós falamos aqui 10 dias atrás, sei lá, 2 semanas atrás, não tinha ecoado tanto na esquerda brasileira a ponto de suscitar a defesa em bloco lá do pessoal articulado, o pessoal que recebe os incentivos para sair em defesa, não tinham saído todo em bloco no mesmo dia em defesa, dizendo que não, que o pessoal não tem senso de humor. Temos senso de humor, quem assiste aqui o programa sabe, eu rio, até de senso de humor às vezes até besta, de meme, por exemplo. O Zé de Abreu, essa história é um meme, um meme contínuo, um meme sequencial, é um meme que vai se desdobrando, é mais ou menos isso. Eu acho engraçado, a questão é cada um no seu lugar, cada um na sua esfera. Então, se ele continuasse, talvez, até depois disso, mantendo essa história, mas do ponto de vista da paródia. Agora, quando isso se torna arma, ou a principal arma do maior partido político de oposição, e os meios de comunicação do qual o partido, ou membros do partido fazem uso, aí a sua relação próxima com alguns veículos da blogosfera, usam todos esses meios para difundir apenas isso, qual é a alternativa a isso? O que vai sair de concreto disso na resistência? Eu acho que o Zé de Abreu tem esse papel de satirizar. Eu acho até assim, a piada cansa. Então eu ri no primeiro dia, no segundo dia eu estava com um sorrisinho, depois eu acho que a piada se exauriu. Agora, isso realmente como a principal linha de resistência, o que há de mais importante no Brasil, no lugar de mobilização popular, cadê a CUT chamando greve geral? Cadê o PT tendo uma posição claríssima contra a reforma da Previdência? Em vez de sabotar os atos, cadê os atos pela liberdade do Lula, a mobilização, em vez de ficar nessa maneira discreta como está, principalmente depois ali do segundo turno da eleição para cá, a luta pela liberdade do Lula? A gente vê a Gleisi Hoffmann falando disso bastante. Agora, os outros parece uma defesa meio envergonhada, né? Então, isso aí, essa parte final que a Patrícia fala, né? Se é para falar da França, em vez de falar desse cara, que realmente parece que nem na França mora, parece que mora no Brasil, pelo que eu li aqui, a impressão que me deu, porque parece que ele está no Brasil já há décadas. Em vez de falar isso, por que não fala dos comitês pela liberdade do Lula na França, como mostra a Patrícia, que inclusive mostram a ressonância o eco da luta no Brasil e da luta na França, dos coletes amarelos, mostrando que, na verdade, o ataque ao Lula é também o mesmo ataque que os coletes amarelos sofrem na França, que é um ataque das altas finanças transnacionais contra as populações de todos os países. Então, eu acho que é por aí. Então, a crítica da Patrícia, embora ela tenha se confundido com a questão do homônimo, não deixa de ter a sua pertinência. E, mais uma vez, eu concluo falando que, para mim, é sintomático que a única coisa que mexeu com os brios do pessoal do PT, inclusive vendo como eles articularam a resposta em bloco, em consórcio dos seus agentes na blogosfera, como isso mexeu com os brios deles. Isso eu acho sintomático, mostrar que isso é o problema, né? Isso realmente incomoda. Desconstruir ou tentar problematizar essa questão do Zé de Abreu, isso sim, para eles é um grande problema. Agora o restante, aí eles ficam quietinhos. Continuando aqui, vamos ver... O Gerson Duarte Machado, eu já falei. O Vicente Joglas participou falando que José Bonifácio é legal. Vicente Joglas, ele entra e fala assim, fulano é legal, fulano é legal. E agora falou que o José de Abreu, o José Bonifácio também é legal. Não confundir José de Abreu com José Bonifácio. Olha, cuidado, muita atenção. Vicente Joglas volta e falou o seguinte, março é ótimo mês de férias, mês de Thor. Thor, o quê? Torrent? Thor, é Thor? O Deus do Trovão. Ah, tá certo. Eu ia perguntar isso, era o Thor, eu tava pensando já que ia sair algum novo filme, mas não, só por causa das trovoadas. Muito bem, obrigado, York. E o Jameson Nixk, nossa, que sobrenome é esse? Perguntou por onde anda o Calazans. Os Calazans já falamos aqui diversas vezes, o pessoal não assiste o programa e fica fazendo pergunta. Nós falamos diversas vezes que eles estavam em viagem por 3 semanas, e agora 3 semanas e pouco, e voltou, já está na Suécia desde do sábado, do domingo, só que ele está, lógico, chegou de viagem, está cansado, estava com uma dor de cabeça, está descansando um pouco, viagem longa, vendo a família, que ele não é de ferro, mas brevemente deverá estar com a gente de novo. Já está postando aí no Twitter, como mostrei no início do programa, então brevemente deve estar
se juntando a gente. Ronaldo Gavlinski participou hoje de novo e falou: errei ao achar que a Dilma não cairia. Errei ao achar que Lula não seria preso. Errei ao pensar que o Lula seria candidato. Errei ao pensar que o Bozo não venceria. Parafraseando Brecht, estou muito ocupado preparando meu próximo erro. Olha, o Ronaldo Gavlinski, quem sabe o seu próximo erro já não é presente que essa sua colocando ficha demais na questão do Zé de Abreu. Atenção, hein? Vicente Joclas participou e falou: Lula livre, Brasil livre, todo mundo livre. A Carla Cristina participou também, a última participação, e falou: não é possível, gente, vocês me deixam malucos. Por que ninguém fala mais do Wellington? Nem o Krebs na substituição, entre aspas, né? Mostrando que... Olha, o pessoal acusa a gente de ter teoria da conspiração. Aí vocês dão razão, gente. Como assim substituição? O Wellington falou aqui, antes de sair, que ele ia viajar. A gente tem que ter trabalhos paralelos, gente. Como é que a gente vai manter esse espaço aqui se a gente não trabalhar? Todo mundo aqui. Aliás, por isso o pessoal pede, né, o York, pessoal, o programa tem que ser maior, vocês diminuíram a participação dos convidados, vocês têm que fazer vídeo curto, editado, botar... A gente tem que cuidar da nossa vida, não só a pessoal, mas a profissional também, para a gente poder se dar o luxo de estar 2 horas aqui todo dia. A gente precisa trabalhar. Então, o Wellington foi trabalhar em consultoria política. Falou que foi à África trabalhar em questões lá de articulação política e por isso precisa ganhar a vida. E tem filho para alimentar a gente. Então tem que sair. Aqui não paga. A gente até agradece as doações. Teve um pessoal aí nos últimos dias que fez doações bastante generosas. Agradecemos. Mas para vocês terem uma noção, todas as doações que a gente recebeu em todos os meios, até hoje não pagam. Se você somar tudo, não paga nem o computador que eu tive que comprar para fazer essas transmissões. Então, assim, a gente precisa ganhar a nossa vida, pagar ir ao supermercado. Então, essa pessoa aqui fazendo, né, a substituição, entre aspas, do Carlos Krebs, em que ninguém fala, todo mundo fala, o Luiz Moreira, quando esteve aqui ontem, cumprimentou, vocês estão loucos, gente. Então, vai lá no... Assim, por favor, né, menos teoria da conspiração. Então, vou terminar de ler o comentário da Carla Cristina, mas, Carla Cristina, né, menos. Ó, por que ninguém fala mais do Wellington? Nem o Krebs na substituição, entre aspas, nem os convidados. Sem aparições dele. Minha meta-leitura é que a briga pelo Mourão foi o fim. Fica faltando um pedaço de Djavan. Na verdade, Carla Cristina, não, a gente ficou... A questão lá do Mourão, depois a gente ficou apresentando um tempão junto, mas, inclusive, é preciso também que as pessoas vão se habituando, porque a ideia, e o Wellington tinha anunciado isso antes, é da gente aumentar a oferta de tempo de apresentação, e ele vai tocar um programa, a gente vai replicar, então ele vai tocar um programa no fim da tarde. Eu acho que são 6 horas da tarde do Brasil. A ideia dele tem um programa mais curto, enxuto, sem convidados fixos, mas que ele possa, justamente em função da pauta do dia, ter convidados assim ad hoc, né? Falar, não, hoje o tema foi Previdência, então vamos chamar Maria Lúcia Fatorelli. Hoje o tema foi STF, vamos chamar o Luiz Moreira. Hoje o tema foi alguma outra coisa, vamos chamar esse fulano aqui, foi Petrolão, vamos chamar o Paulão. Mas sem um dia fixo, para dar essa flexibilidade maior, ou só ele lá mandando o recado, mas de uma maneira mais flexível e curta. E de manhã a gente preservaria esse formato dos comentaristas fixos, cada um vindo aqui fora, logicamente, comentário político. Então, as pessoas têm que se acostumar com algumas mudanças. A gente, inclusive, vai ter uma reunião, deve ter hoje, ou mais para traçar a estratégia para esse ano no Duplo Expresso. Passou já do Carnaval, né? O pessoal está voltando, o ano começa, infelizmente, no Brasil depois do Carnaval, eu vejo que isso é verdade em alguma medida. Mas não tem nada disso. Ele mesmo anunciou. Eu acho que essas pessoas que estão falando isso não assistem não são espiracionautas tão dedicados quanto deveriam ser, ou pelo menos quanto a gente gostaria que fosse. Então, isso aí não tem nada a ver. Inclusive está o Wellington se pronunciando no Twitter. Mas com isso a gente completa aqui o programa de hoje. Concluímos mais uma emissão que foi muito boa. Eu gostei muito da exposição do Felipe Quintas. Faltou perguntar para ele se ele tinha alguma bibliografia para recomendar sobre o Zé Bonifácio. Vou mandar uma mensagem para ele aqui por aplicativo aqui de mensagem instantânea, e de repente a gente coloca como atualização lá na postagem do programa de hoje. A gente volta amanhã, sem dúvida, a partir das 6 da manhã. Amanhã, terça-feira, a gente vai ter Nildo Rix. Vamos ter também... Quem é de terça-feira? Thaís Moia. Também Thaís Moia deve conversar com a gente. Não sei ainda os temas deles, vamos saber ao longo do dia. E divulgaremos aí, lá para o fim da tarde do Brasil,
o programa de amanhã. Mas hoje deve ter já, em alguma medida, a gravação do programa da TV Sueca, até por isso a gente não pode se estender muito. Gravaremos um comentário com o Nildo Orix para falar de Venezuela para o público dos países escandinavos, que muito têm nos prestigiado com audiência. O York, você sabe que tem gente da Suécia me adicionando no Facebook, você acredita nisso? Só me adicionando lá, porque o programa realmente tem sido uma experiência, um espaço muito legal, e que teve essa questão aí até do aumento, né? Talvez a gente ainda não está com gente suficiente para ocupar a meia hora que nos ofereceram. Já poderia ter usado, mas por enquanto continua uns 15 minutos, vamos ver se a gente consegue. Mais um superchat. Mais um superchat aqui, acabei de ver, o Vicente Jouclas, que disse o seguinte, ó: quando eu tiver renda mínima, mando para o Duplo Expresso a segunda mesada. Obrigado, Vicente Jouclas. A gente agradece, logicamente, porque, por exemplo, a gente fez, como eu falei, a gente fez investimentos para poder ter essa transmissão diária, com qualidade. Eu tive que aumentar minha banda aqui, tem alguns custos fixos, e que o mensal a gente já consegue cobrir com isso, mas o que a gente pegou aí de hardware, de ter que comprar para fazer tudo isso, ainda não conseguiu nem cobrir com as doações, mas agradecemos de uma forma generosa, e também não deixa de ser a nossa parte de doação, o tempo que a gente está aqui, mas também muitas vezes tirando do bolso, como eu tive que tirar, o Wellington já teve que tirar, para conseguir viabilizar tecnicamente isso aqui. Então, de qualquer forma, a gente agradece sempre a generosidade de quem pode ajudar a diminuir o encargo financeiro. Muito obrigado. Como eu falei, a gente volta amanhã, o Duplo Expresso, a partir das 6 da manhã. Quem sabe se o Wellington vai estar de volta. Mas, por favor, gente, menos teoria da conspiração. Vamos guardar isso para os que realmente estão conspirando, que aí sim são os que conspiram de verdade. Até amanhã, a partir das 6 da manhã.